Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Um temporal alaga e interdita a principal ligação entre São Paulo e o sul do país. Os buracos nas rodovias em Minas Gerais. Uma pesquisa indica piora no asfalto, situação que gera prejuízo e insegurança aos motoristas. A aeronáutica começa a controlar hoje o espaço aéreo da terra Yanomami, em Roraima. E ainda a expectativa de quem espera 2 anos pelo Carnaval em Pernambuco. Você vai conhecer uma turminha apaixonada por essa festa. Agora, no Brasil TV. A rodovia Regis Bittencourt, que é a principal ligação entre São Paulo e o sul do país, continua parcialmente interditada na cidade de Embu das Artes, na região metropolitana. Ontem à noite, um forte temporal alagou a região. Os carros estão na contramão agora na BR. Tem carro para tudo que tem lá. A principal ligação de São Paulo com o sul do país passou a madrugada interditada nos 2 sentidos. Infelizmente, é isso que você está vendo aqui, né? Esse caos total e preso aqui há 3 horas já. Eram 7 horas da noite quando a chuva atingiu a região metropolitana e inundou a rodovia Regis Bittencourt, no quilômetro 276, na cidade de Embu das Artes. Este carro caiu num buraco. As 3 pessoas que estavam dentro dele conseguiram se salvar. Uma passageira saiu pela janela. O motorista conseguiu sair e salvou a outra mulher. O veículo foi afundando aos poucos. Às 8 horas da manhã, as filas de congestionamento chegavam a 6 quilômetros no sentido da capital paulista. Agora são 10 horas da manhã, ou seja, há 15 horas a rodovia Regis Bittencourt está interditada nos 2 sentidos. Muitos motoristas de carros pequenos, mais baixos, continuam por aqui aguardando. Apenas alguns caminhões maiores se arriscam a passar, mas alguns acabam ficando no caminho também. Este ônibus ficou preso no alagamento. A repórter Fernanda Eunor, do Bom Dia São Paulo, conversou com os passageiros. Sabe desde que horas eles estão parados? Desde as 8 horas da noite de ontem. Então tá motorista e outros passageiros lá dentro, sem saber o que fazer, porque eles também não querem se arriscar. Só às 10 horas da manhã, um guincho chegou e as pessoas foram resgatadas. Olavo trabalha num posto de combustível e orientou os motoristas durante toda a madrugada e boa parte da manhã. Entupiu a galeria. Por isso que tá cheio. Seu Olavo, apareceu alguém da polícia, da concessionária para orientar? Ninguém. Só a guarda municipal lá na frente lá. Desde 2008, este trecho da BR-116 é administrado pela Arteres. Em nota, a concessionária disse que atua desde ontem à noite para sinalizar e orientar os motoristas sobre o bloqueio na rodovia. O secretário de Obras de Embu das Artes diz que a prefeitura está desde ontem tentando descobrir o que causou a inundação. Existe uma madeireira, parte do galpão deles cedeu, tá? E obstruiu parte do córrego. E a gente está com a equipe lá da Defesa Civil retirando esses entulhos do córrego para que a gente tente também escoar essa água aqui para que ela vá embora o mais rápido possível. Acreditamos que esse seja um dos problemas que a gente está tendo aqui no local. O vice-prefeito da cidade disse que a solução também depende da Arteres. A Arteres, infelizmente, só chegou hoje pela manhã. Compete à Arteres a concessão aqui da via. E a prefeitura está dando um apoio para resolver esse problema que, infelizmente, nós temos sofrido muito com esses alagamentos aqui na Regis Bittencourt. Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie diz que a falta de medidas de drenagem diante da urbanização das cidades explicam cenas como estas. Uma rodovia projetada já há muitos anos, o que acontece? Encontra as galerias, as tubulações ainda dimensionadas provavelmente para uma situação antiga, sem considerar esse aumento da impermeabilização do solo. Aí o que acontece? Essas estruturas hidráulicas simplesmente elas não suportam mais esse acréscimo de vazão. Não é possível que uma rodovia que une economicamente o sudeste com o sul do país passe por um problema desses. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que um muro cedeu e atingiu a galeria de drenagem, comprometendo o escoamento da água. A concessionária Arteres afirmou que a solução para os alagamentos depende de obras fora do trecho de concessão. Em relação à demora para resgatar as vítimas do alagamento, a Polícia Rodoviária Federal disse que está no local para garantir segurança e orientar o trânsito. Os bombeiros disseram que receberam 2 chamados. Acionaram a concessionária ainda na madrugada e socorreram vítimas. Até o fim da tarde,
não havia uma previsão para a liberação das pistas. As equipes da concessionária trabalhavam para escoar o alagamento com caminhões de sucção. E o interior de São Paulo também foi atingido por uma chuva forte ontem. Em Sorocaba, pelo menos 15 bairros ficaram debaixo d'água. A Monielle Nogueira acompanhou o trabalho de limpeza hoje de manhã. Hoje amanheceu chovendo, agora deu uma trégua, então Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Defesa Civil conseguem trabalhar com mais tranquilidade para restaurar todos os danos que foram deixados por essa tempestade. O Heraldo Camargo vai mostrar para vocês que algumas ruas, como essa daqui, por exemplo, em que nós estamos, tem água ainda acumulada e as equipes estão trabalhando. Isto porque ruas e avenidas se transformaram em rios, veículos ficaram no meio da água, casas foram invadidas pela enchente, pelo menos 50 famílias tiveram que buscar abrigo em casas de amigos e também de parentes, segundo a Prefeitura. De acordo com o CEMADEM, choveu cerca de 60 milímetros entre ontem e hoje. Somando todo o mês de janeiro, são 414 milímetros. A Prefeitura decretou situação de emergência aqui em Sorocaba. Segundo a Defesa Civil, este volume de água é o maior dos últimos 10 anos e que moradores de 15 bairros diferentes aqui de Sorocaba tiveram que enfrentar estes alagamentos. Dragas serão enviadas pelo governo do estado de São Paulo para ajudar na drenagem do rio que corta a cidade. Sorocaba tem 88 áreas de risco, todas estão sendo monitoradas. Trafegar pelas estradas mineiras é um desafio para os motoristas. Além do trânsito intenso, eles enfrentam buracos, quedas de barreiras e outros problemas também. Um estudo mostra 163 pontos críticos nas rodovias estaduais de Minas. O asfalto nesse trecho da MG 155 parece que está derretido. Na rodovia que dá acesso à cidade de Mário Campos, na Grande BH, o trânsito de carretas, principalmente de minério, é intenso. Em vários pontos, a vegetação atrapalha os motoristas. E na pista também falta a divisão. Tudo isso numa estrada de pista simples. Combinação perfeita para acidentes. O Marcos mora há 2 anos na região e diz que os problemas na rodovia já viraram parte do dia a dia. Passa dentro da cidade, não tem acostamento, está tendo muito acidente, muito problema, principalmente nessa época agora de chuva. A BR está sem marcação, tem umas placas, mas está escondida, não está tendo a limpeza do mato para ter a visualização das placas. O seu José Custódio fica até preocupado na hora de pegar a estrada. É pista simples, é rua estreita, para te falar a verdade. Não tem condições. Eu estou embrumadinho agora, eu fico até pensando, porque... As reclamações dos motoristas continuam em outra região da Grande BH. Na MG10, dá para ver que os buracos foram tapados recentemente, mas os moradores do entorno de Lagoa Santa seguem preocupados com as condições da via, que tem velocidade máxima de 110 km por hora. As defensas metálicas que deveriam trazer segurança estão nesse estado. Os riscos também estão no caminho de quem mora ou visita o cerro na região central. É buraco para todo lado na MG10. Situação complicada também em outra rodovia da região, a MG 259. Este vídeo, gravado no mês passado, mostra a quantidade de buracos na pista. Perigo que aumenta nos dias de chuva. A CNT, Confederação Nacional do Transporte, fez um levantamento dos pontos críticos nas estradas. São problemas como buracos, erosões na pista e quedas de barreiras. No ranking das rodovias estaduais mineiras, a MG 259 aparece em terceiro lugar, com 20 trechos do total de 163 listados nas MGs. Só perde para a MG 482, que tem 29 pontos críticos, e para a MG 120, que tem 38. O estudo mostra que Minas Gerais, estado com a maior malha viária do país, teve aumento de 311% na precariedade das estradas em 2022. O mapeamento apontou um ponto crítico a cada 40 quilômetros. Os problemas também se repetem nas rodovias federais que cortam o estado. Em Frei Inocêncio, no leste de Minas,
Um buraco pode ter sido a causa de um acidente na BR-116. Um jovem de 26 anos morreu. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o motorista de um carro acabou batendo de frente com um caminhão ao desviar de um buraco. O acidente foi na BR-365 e deixou 4 mortos e 1 ferido. Saiu do buraco, assim que saiu do buraco, ele perdeu o controle, não deu conta de controlar o carro e o carro já veio de banda. Ele já veio direto de banda e bateu na frente do caminhão. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que tem feito operação tapa-buracos na BR-365 no trecho onde ocorreu o acidente. E disse que o serviço vai ser intensificado quando a chuva der uma trégua. Sobre a situação das rodovias estaduais, a gente procurou o DR, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, mas ainda não tivemos retorno. Os bombeiros entraram no 5º dia de buscas pelo turista americano que desapareceu numa cachoeira na Chapada dos Veadeiros. O Márcio Freire acompanha os trabalhos e tem outras informações para a gente. Olá, amigos do Brasil TV. Uma força-tarefa foi montada para esse 5º dia de buscas ao turista americano Raul Jimenez, de 30 anos. Os bombeiros de Goiás receberam um reforço de 21 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. As buscas foram feitas em um raio de 15 quilômetros da Cachoeira Raizama, local onde o Raul desapareceu. Desde ontem não chove aqui na região da Chapada dos Veadeiros, o que tem ajudado nas buscas. Márcio Freire para o Brasil TV. E olha, o corpo do americano Raul Jimenez foi encontrado no fim da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava na base do Salto Raizama, segundo desnível da cachoeira, onde essa vítima desapareceu no último sábado. Agentes da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas apreenderam um carregamento de armas, munição e drogas em Pedro Juan Cavalheiro, cidade vizinha a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. 2 pessoas foram presas. Essa grande apreensão de munições foi feita pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai numa casa em Pedro Juan Cavalheiro, cidade vizinha Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. É importante lembrar que as 2 cidades são separadas apenas por uma rua. A Senad apreendeu nessa residência mais de 2.600 balas de fuzil de vários calibres, apreendeu também drogas, carregadores e uma arma, que segundo a polícia é de uso militar. 2 paraguaios foram presos em flagrante. Volto com você aí, Eric. Uma operação contra um esquema de pirâmide financeira prendeu o ex-presidente do Conselho Fiscal do Botafogo, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele faz parte de um grupo que prometia lucros altos aos clientes que investissem, mas provocou um prejuízo de milhões de reais às vítimas. Os agentes deixaram a cidade da polícia logo nas primeiras horas da manhã. Uma das equipes seguiu para Niterói, onde estava o principal alvo da operação, Ricardo Wagner de Almeida. Ele é apontado nas investigações como o chefe de um esquema de pirâmide financeira. Ricardo foi preso em casa, neste condomínio no bairro Piratininga. Ao ser questionado sobre o motivo da prisão, ele preferiu se manter em silêncio. Ricardo é ex-presidente do Conselho Fiscal do Botafogo e dono de 2 empresas, a RW Eireli e a Futuro Invest, que atuavam na área de agenciamento de negócios. O delegado que investiga o caso contou que Ricardo Wagner atraía clientes para o esquema criminoso e prometia a eles retorno financeiro. Eles prometiam lucros de 4% ou mais por mês. Então, na verdade, os primeiros investidores recebiam, só que a médio prazo esse investimento não era mais ressarcido, esse investimento entre aspas, tá? Porque, na verdade, era um esquema Ponzi, em que somente recebe os primeiros investidores. Segundo os agentes, o dinheiro que Ricardo recebia dos clientes era investido em um outro esquema de pirâmide, o de Gladson Acácio dos Santos, preso em agosto de 2021 e que ficou conhecido como o faraó dos bitcoins. Entre os materiais apreendidos na casa de Ricardo estão um computador, HDs, documentos, incluindo contratos assinados pela Futuro Invest com a GAS de Gladson, que juntos somam R$610 mil. Além de Ricardo Wagner, os policiais civis também cumpriram mandados de busca e apreensão contra outros 10 alvos. As diligências aconteceram em diferentes endereços aqui na capital, em Itaboraí, na região metropolitana, e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
Os indiciados vão responder por estelionato e organização criminosa. Segundo a Polícia Civil, os crimes começaram a ser praticados em 2019 e movimentou milhões de reais. A Polícia Civil ainda não informou o que Ricardo Wagner disse em depoimento. Nós ainda não tivemos retorno das empresas Futuro Invest e Gás Consultoria. A gente fala agora de um caso de violência no interior de Rondônia. Uma criança de 12 anos morreu e um homem de 22 ficou ferido com gravidade num ataque a tiros ontem à noite. O crime aconteceu na cidade de Espigão do Oeste, cerca de 60 quilômetros de Cacoal, no interior do estado de Rondônia. 4 jovens estavam sentados em frente de uma casa, em um bairro periférico. Uma câmera de segurança filmou o momento em que o homem chega em uma motocicleta e inicia os tiros. Um jovem de 22 anos e uma criança de 12 anos foram atingidas pelos disparos. A criança foi atingida na cabeça e chegou a ser socorrida e levada para um hospital na cidade de Cacoal, mas faleceu horas depois. O rapaz mais velho foi atingido por 5 tiros e foi transferido para um hospital na capital do estado de Rondônia, onde se encontra internado em estado grave. A Polícia Civil de Espigão do Oeste iniciou as investigações e uma das principais linhas é que apontam que os jovens foram atacados por engano. A Aeronáutica começou a controlar hoje o espaço aéreo da terra indígena Yanomami, em Roraima. A Operação Escudo Yanomami dividiu a zona de identificação de defesa aérea. Essa área em branco. Ela foi dividida em 2 partes. A amarela é a restrita só para voos autorizados. E a vermelha é a área proibida. Apenas aeronaves militares ou envolvidas na operação podem sobrevoá-la. A Força Aérea Brasileira vai usar 3 tipos de aeronaves. A E-99 detecta aviões que voam muito baixo e estão fora do alcance dos radares do chão. Se uma aeronave irregular for detectada, o Super Tucano A-29 pode interceptá-la. A terceira aeronave da operação é a R-99. Ela vai ajudar no levantamento de informações de inteligência na região. Nós temos ali a imposição de limites, visando exatamente cortar o abastecimento de insumos para os garimpos ilegais, e nós estamos agora nas próximas fases com a ação no território, tanto da Polícia Federal quanto da Força Nacional e das Forças Armadas. As aeronaves são o meio de transporte mais usado pelos criminosos, não só para levar o minério extraído ilegalmente, mas para fornecer combustível e comida para os garimpeiros. A atividade de extração é uma das principais responsáveis pela destruição do meio ambiente e pela crise vivida pelos indígenas na região. Atualmente, a maior parte do ouro produzido no Brasil sai da Amazônia. Um relatório do Instituto Escolhas, organização que investiga operações ilegais de ouro no país, aponta que de 2018 a 2020, mais de 100 toneladas de ouro foram vendidas na Amazônia. Mais da metade com indícios de irregularidade. O valor desse ouro, que é o ouro ilegal, monta a 2 bilhões e meio de dólares. 2 bilhões e meio de dólares de ouro de sangue, de destruição da floresta, de morte, e que nós temos que combater e tirar mercado para que ele venha gradativamente a perder a sua expressão e a reduzir a sua violência e agressividade contra a Amazônia, a natureza e os povos originários. Os atendimentos à população Yanomami continuam. Na unidade infantil de Boa Vista, 44 crianças estão internadas, 21 delas com um quadro de desnutrição e 8 na UTI. No hospital de campanha da Força Aérea, o número de atendimentos já passa de 300. A gente está otimizando o tratamento, fazendo revisões diárias para que eles possam voltar com segurança. Não adianta simplesmente mandar voltar, porque senão vai ter que retornar para cá, né? Então a gente tenta fazer com que retorne com segurança. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, confirmou que vai até Boa Vista na semana que vem com os comandantes das Forças Armadas. O ministro deve ficar 2 dias em Roraima acompanhando as operações de socorro ao povo Yanomami e de combate ao garimpo ilegal. Ainda segundo o ministro, não vão faltar recursos para levar adiante o compromisso de proteger os territórios indígenas e de enfrentar crimes ambientais. A seguir, a volta do cometa verde, 50 mil anos depois da última passagem perto da Terra, e ele vai poder ser visto a olho nu novamente.
O Brasil TV está de volta falando do cometa descoberto recentemente pela NASA e que vai poder ser visto a olho nu a partir de hoje em todo o Brasil. A última vez que o cometa verde passou perto da Terra foi há 50 mil anos. Quem olhar para o céu hoje à noite vai ter a chance de observar um visitante raro se aproximando da Terra. É o cometa verde. Nesse observatório de astrofísica em São José dos Campos, no interior de São Paulo, o telescópio ajuda a observar fenômenos que não são vistos a olho nu. Mas no caso do cometa verde, o equipamento não vai ser necessário. Ele vai estar ao alcance dos olhos. E por aqui, a passagem do fenômeno está gerando expectativa. Todos os astrônomos no mundo inteiro, tanto amadores quanto profissionais, ficam muito ansiosos para que possam observar esse fenômeno muito raro. A última vez que o cometa verde passou pela Terra foi há 50 mil anos. E se a passagem de um cometa já chama a atenção, este em especial se destaca também pela coloração, que não é a mais comum. Nessas imagens feitas por equipamentos específicos de observação, é possível ver o meteoro ainda no espaço, com a coloração que justifica seu nome. Ele é esverdeado porque ele é feito, tem muito carbono. Quando eles estão aquecidos, né, e a molécula se quebra por causa do calor do Sol, eles emitem essa luz verde, por isso que ele fica esverdeado. Normalmente a cada 1 em 10 tem essa coloração mais verde. Em geral, tem uma coloração mais amarelada, mais devido a outros elementos químicos. Para observar o cometa, não precisa ter um equipamento profissional. Quem quiser tentar pode somente olhar para o céu, ou melhorar essa visão com um telescópio amador, ou até mesmo com um binóculo. Mas é importante estar num ambiente mais escuro. Isso porque o cometa vai estar com um brilho considerado mais fraco pelos especialistas, no limite do que o olho humano pode ver. O pequeno corpo rochoso e gelado tem o diâmetro de apenas 1 quilômetro e foi descoberto em março de 2022, nas redondezas de Júpiter. A aproximação máxima da Terra é hoje, quando o cometa está a 42 milhões de quilômetros do nosso planeta, pouco mais de 100 vezes a distância até a Lua. Se você conseguir ver, assim, vai ser bacana? Isso certamente é uma explosão de alegria, né? Quem não quer ver, né? Falta um pouco mais de 2 semanas para a festa que muita gente está esperando há 2 anos. O Carnaval em Pernambuco. Tem uma turminha que é super apaixonada por essa folia e não vê a hora de poder curtir de novo a festa do Rei Momo. As fotos mostram Maria pequenininha, cada uma de um carnaval diferente, sorriso no rosto e olhar de encantamento. O gosto pelo carnaval segue a idade. Hoje, com 10 anos, o amor pela festa mais colorida do calendário está maior. Maria tão jovem e com lembranças tão vivas. Antes eu sempre ficava com meu pai e com minha mãe. A gente frevava, a gente fazia um monte de coisa, eu me fantasiava. E a gente andava pelo shopping também, dançando, eu e meu pai. Era muito legal. Um dos figurinos deste ano está pronto. A saia cor-de-rosa com estrelas cintilantes é par da camisa que mistura símbolos do carnaval com palavras e frases de alto astral. A mãe, que adora a brincadeira, está sempre junto e orgulhosa da filha. Eu fico emocionada, porque o carnaval, muito mais do que uma festa, para mim, assim, significa que esse amor que a gente está transmitindo é o amor pela cultura de Pernambuco, pelas nossas raízes, pelas coisas que nós temos e transmitimos de geração em geração. Então eu hoje trago os valores que minha mãe trouxe, eu levo para meus filhos e com esse amor todo eu tenho certeza que ela vai transmitir adiante também. A festa é a cara de Maria, que está pronta para pular mais um carnaval. Os apaixonadinhos por carnaval devem se encontrar pelas ladeiras de Olinda. Prova disso são os primos Arthur, de 5, e Jean, de 8 anos. Eles conhecem bem Olinda de um jeito que muita gente não conhece. São moradores do bairro do Varadouro. Sabem cada cantinho, cada ladeira. O carnaval para eles já começou. Durante um passeio pela Cidade Alta, é possível encontrá-los desse jeito aí, ó, ao som do saxofone de Jonathan, que é pai de Jean. Meu filho, desde os 2 anos, já acompanhava blocos, ia para ensaios comigo, era uma loucura. Ele tinha que bater numa frigideira todos os dias antes de dormir. Eu comprei baquetas, ganhei os instrumentos, eu comprei instrumentos.
Todos os dias ele tinha que bater no instrumento, o que tivesse. Ele é muito enérgico, muito louco por percussão, por música. Com os estandartes coloridos para o ar, eles seguem dando graça ao carnaval. Tá chegando a hora. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.